É o Girassol Jornal na terça-feira, notícias com o retrato da vida na zona do Quicabo e o testemunho de quem vive no local há vários anos. Esquina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pelo caso dos problemas causados pela falta de água e de energia elétrica no interior do município do Kazenga. E obras na ponte sobre o rio Cambamba 2, importante na ligação entre o Benfica e outras zonas de Luanda. Angotic 2023, segundo dia do Fórum Internacional, com foco na importância das tecnologias para a saúde e educação. Jornada do Presidente da República na Conferência Global de Gavi sobre vacinas que decorre em Espanha. Albinismo, histórias de superação e exemplos que se destacam no nosso meio social. Com o desporto sempre a completar a agenda, temos o melhor que marca o dia no país e além fronteiras. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos a mostrar como é a vida na zona do Quicabo, com o testemunho de quem vive no local há vários anos. E que, apesar do tempo, não vê melhorias. É mais um dos retratos habituais que fazemos sobre a disponibilidade de serviços sociais básicos e com a voz da população. Acompanhe. Devido à falta de água potável e energia elétrica da rede pública, os moradores da comuna do Quicabo, município do Dande, província do Bengo, afirmam que têm enfrentado várias dificuldades que podem comprometer a qualidade de vida das famílias. O problema é que nós vivemos aqui, a maior parte é de água e energia. Gostaríamos de ter chafariz, pelo menos, ou umas mangueiras no bairro, dentro do bairro, para facilitar. E gostaríamos também de ter energia da rede. Como professor aqui na comuna de Quicabo, para o desenvolvimento, gostaria que, em primeiro lugar, termos as construções das escolas, centros infantis, jardim da infância. A educação, graças a Deus, não há muita queixa. Medicamentos vêm nos hospitais, mas a gente se marca uma consulta, passam a receita e mandam comprar com medicamento fora. Perante a estas preocupações que já existem há vários anos apresentadas pelos moradores, as administrações locais garantem que já existem programas para a resolução destes problemas. Vários programas nós aprovamos a nível da administração municipal do Dande para benefício da nossa própria comuna. Dentro desses programas consta também programas do tipo reabilitação de escolas para a criança. A luz e a água é um problema ainda muito sério aqui a nível da nossa comuna. Já deu conhecimento dos órgãos imediatamente superiores. Há sim um programa. Há um programa já lançado o ano antepassado, que é a reabilitação e ampliação do sistema de água ao nosso nível. E essa reabilitação e ampliação vai permitir canalizar a água até nas residências. Pedir ao povo muita calma, muita paciência. Não pensar que o governo esqueceu ou o governo não tem atenção a esses problemas. O governo tem atenção a esses problemas e que está a se agilizar políticas para a resolução desses problemas o mais breve possível. A comuna do Quicabo, composta por 29 bairros, que tem uma esquadra policial e um centro de saúde, conta com 19 mil habitantes. E na mesma senda passamos pelo bairro conhecido como Nguanhã, no interior do município do Kazenga, onde a insuficiência de serviços sociais é também um facto, mas segundo o que ouvimos da população, a falta de um hospital é o que mais incomoda. Bairro do Nguanhã. Nesta localidade do município de Kazenga, os moradores queixam-se da falta de água desde 1999. Desesperados com a situação, os populares têm de recorrer à busca de água numa conduta aberta ou comprar o produto por meio dos tanques com preços a rondarem os 150 kwanzas. Da 99 que meteram as cisternas, as torneiras nas casas das pessoas, a água não sai. É um tubo que uma torneira que arrebentou já faz tempo. Como sai água, andamos vir buscar água aqui para limpar chão. Quando deitamos lixo, levamos nossos baldes aqui do lixo. Pegamos e depois vamos para casa. 5 horas, mais ou menos também 4, né? Estávamos na esperança que a água iria de chegar hoje e não veio.
estamos ao tanque. A banheira tem de 150, tem de 200. É distante. Temos mesmo que ir à procura, senão vamos ficar sem cozinhar. A falta de hospital na zona é outro problema enfrentado pelos populares, que apontam o amontoado de lixo como a causa principal de várias doenças que chegam a causar mortes devido à distância que têm de percorrer até a única unidade hospitalar. O único hospital que temos aqui público é a Ana Paula, o municipal, que é aqui no Isosso. Do resto aqui dependemos mais de postos médicos. Aquele constrangimento das valas das que está ali, está cheio de buraco essa via, até chegar até lá, a pessoa se não tiver boa, morre pelo caminho. Estão a conseguir me ajudar, me ouça só hoje mesmo aqui, tá me ouçando. Preciso sair só daqui, minha mãe. Não estou aguentando mosquito, fezes, todas as casas aqui não tem quarto de banho aqui. Todas as casas podem entrar aqui, não tem quarto de banho aqui. Lixeira que está ali próximo, mas lixeira é aqui. A falta de água não é o único problema nesta zona do Unguanhã. Os moradores queixam-se também do mau estado das principais vias de acesso sem iluminação pública, que tem estado a criar um índice de criminalidade, e solicitam a intervenção das autoridades. Eu já cheguei de verem as pessoas serem assaltadas, e quando às vezes intervimos para que a polícia esteja em local para ver a situação que acontece, não aparece assim devidamente por causa da dificuldade da via. Venham com as moças começam, você que está aqui, começa a gritar: ai mãe, socorro, socorro. Você vai sair como lá dentro? Você sai, vão te matar. Pega a mulher assim ferro com a minha filha, vamos bater assim, para ver que estamos a sair. Eles também começam a fugir. Segundo o administrador adjunto para a área técnica do Distrito Urbano do Hoje Ainda, a situação vivida pelos populares será resolvida em breve. Já foi feito um levantamento técnico minucioso. Para os próximos tempos, garantimos que terá um sinal verde. Quanto à criminalidade no bairro do Unguanhã, a Polícia Nacional em Luanda garante que a situação está controlada. Estamos a falar de uma série de operações e micro-operações, com presença policial, busca de patrulhamento intensivo e extensivo, que visam precisamente dar respostas ali onde, com base na busca de informação, com base num diagnóstico, porque é uma zona, de alguma forma, que já foi crítica, mas hoje por hoje, em função dos resultados que nós temos estado a obter, a situação já registra alguma calmia. E voltamos a passar pelo Benfica hoje para rever a situação da ponte sobre o rio Cambamba 2, que é importante na ligação com outras zonas de Luanda. O cenário que encontramos é de obras. O que mostra que está a ser resolvida uma situação colocada pela população na altura, mas de obras não é tudo. Constatamos também que foi reparada a principal via de acesso ao Hospital Municipal do Sambizanga. Esta é uma das principais vias de acesso ao Hospital Municipal do Sambizanga, em Luanda. Localizada no distrito urbano do Ngola Quiluange, a rua esteve intransitável há quase 5 anos, mas hoje, fruto de um trabalho paliativo de terraplanagem da administração local, já é possível circular no bairro, resultado que agrada os moradores e mototaxistas. A via como é a mais viável para termos acesso ao hospital e não só. A gente tem que usar outras vias alternativas, porque não tem como passar por essa. Agora é mais fácil, sim, é mais fácil chegar até ao hospital. Então, paciente, 0 hora, 1 hora, você pode chegar à vontade, porque aqui está mesmo mal. Foi uma intervenção oportuna e pontual, na medida em que este troço ficou interdito durante 5 anos, né? E o distrito urbano do Ngola Quiluange teve, portanto, direito e dever de rever a via, pelo que tem estado a ajudar não só os mototaxistas, como os automobilistas também. A exemplo disto está a ponte do Benfica, que começou a ser intervencionada depois de um trabalho de reportagem realizado pela TV Girassol em abril deste ano, em que foi possível constatar fortes fissuras na parte externa da ponte. As causas foram apresentadas pelo encarregado da obra. Portanto, as cargas de águas criaram um curso diferente do curso normal do curso das águas, o que originou, portanto, o processo erosivo no talude existente e criou o desabamento do próprio talude. Vamos fazer agora, depois da construção do muro de contenção em betão armado, vamos fazer numa extensão de 600 metros a construção de muro de gabiões, que nos 2 extremos para permitir o curso normal das águas. Posterior feito isto, vamos fazer então o desassoreamento do leito do rio Cambamba, que transporta as águas até o mar.
Os problemas relacionados às fortes fissuras que apresentava a estrada número 100 na ponte do Benfica, junto ao rio Cambamba 2, poderão ser resolvidos dentro de aproximadamente 6 meses. Com esta resolução, também poderá beneficiar os populares cujas casas estavam a correr risco de desabamento em época chuvosa, o que deixa satisfeito os populares. Muitas casas que já estavam aqui à frente, que já foram com água. E agora nós também, que estamos já próximos das casas que já foram, estávamos a lagrimar e a chorar. Mas agora, que a demora, e Deus fez tudo por tudo, que o nosso governo também escutou por nós e nos atendeu. Até hoje estão a arranjar a nossa vala, graças a Deus. Essa placa de betão vai ajudar bastante os moradores, vai nos dar mais segurança e sono tranquilo. Agora vamos dormir bem. Tirando a chuva ou as águas do teto, isso já não temos medo. Só tínhamos medo com a vala, mas a vala agora é essa, está a ser reabilitada. E os mestres, os trabalhadores que vieram a essa vez, graças a Deus, são bons homens, estão a trabalhar conforme é. E eu agradeço à televisão da Girassol, porque o programa está a chegar mesmo. Dezembro deste ano é o prazo limite para a entrega da obra, que vai se estender até a ponte molhada do Talatona e solucionar o curso normal da água do rio Cambamba 2. Já nessa altura deixa de ser uma zona de risco para ser uma zona segura. Os munícipes nessa altura já se sentem mais protegidos, já se sentem mais confortáveis. Com certeza vai deixar de ter fissuras a nível da parte superior do tabuleiro e vamos então dar um outro ar de vida a nível das populações que aqui residem. Nós temos um prazo de execução de 6 meses, um período de 6 meses. O Girassol Jornal a cumprir com o seu papel. Falamos agora das transferências sociais monetárias do programa Cuenda na província da Huila. Já são visíveis os resultados da terceira fase. E só no município de Cacula, um dos mais populosos daquela região, estão a ser beneficiadas mais de 25 mil famílias. 25.071 famílias do município de Cacula, na província da Huila, estão a beneficiar da terceira fase das transferências sociais monetárias do programa Cuenda. Nos novos moldes das transferências monetárias, estão a ser atribuídos aos beneficiários 66 mil kwanzas, valor utilizado por muitas famílias para a aquisição de bens alimentares, vestuário, animais de pequeno porte, para a reprodução e alargamento dos campos agrícolas. Estou muito satisfeito para saber o meu dinheiro aqui no banco do Quilengue. Estou muito satisfeito mesmo. O que é que vais fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro, vou trabalhar com ele aquilo que eu mais ou menos que me falta na minha casa. Parte vou tirar, comprar roupa da criança que não tem roupas. Parte vou comprar, mesmo que não vou conseguir cabrito, galinha vou meter na minha casa. O dinheiro mesmo já aumentou, não se vão comprar mais já porco, galinha e tal, que ficou lá metade, vamos guardar. No momento, já como chega para azetar, eu vou comprar cabrito. Só. De resto eu vou comprar sabão, que resta. E o dinheiro aumentou, graças a Deus. Gostei muito desse dinheiro. E vamos ajudar muita coisa. Vou comprar porco para me ajudar em casa e meus filhos para conseguir o pão. Sim. O administrador da Cacula considera que o programa Cuenda tem um grande impacto na renda familiar dos beneficiários e na economia da região. Representa tanto para nossas comunidades, para os nossos beneficiários, para nós da administração, enquanto representante aqui das comunidades, enquanto governantes, de ver a nossa população feliz, animada, porque, como disse, é bastante impactante, uma vez que vai contribuir para a renda familiar, vai contribuir para a economia familiar, vai nos, de algum modo, aliviar o estado de pobreza. O responsável do Instituto de Desenvolvimento Local na Huila diz que o programa já beneficiou mais de 90 mil famílias nos municípios de Cacula, Quilengue, Zumpata e Gambos. Os números que nós temos, neste momento estamos a falar de cerca de 94 mil famílias cadastradas ao nível da província, nos 4 municípios
nomeadamente Kakula, Quilengues, Gambos e Umpata. Até a presente data temos um total de 80 mil famílias que já beneficiaram das diferentes fases de pagamento nos quatro municípios, com um valor tanto acima dos 4 mil milhões de kwanzas. Angola na Conferência Global da Gavi sobre vacinas. Em destaque. Mais adiante no jornal, e em Benguela, os produtores de sal estão preocupados com a nova tendência de desvalorização do kwanza, moeda nacional, e sobretudo com a escassez de divisas no mercado, que para os empresários torna as operações difíceis. Lembrar que o kwanza continua a perder valor face ao dólar de forma preocupante. O preço das divisas constitui neste momento a grande preocupação da Associação dos Produtores de Sal em Angola, sendo esta condicionante na aquisição de equipamentos numa altura em que os níveis de produção tendem a ser cada vez mais satisfatórios. Vamos avaliar os impactos, quer da subida do dólar, quer da subida do preço do combustível, muito embora que não tenha atingido o gasóleo, mas sempre temos impactos indiretos da subida da gasolina. Estamos a avaliar, dizer em primeira mão que haja um impacto significativo no aumento do preço das embalagens. A atividade com essa subida do dólar começa logo pela sacaria. Nós não podemos subir o preço do produto porque o consumo não podemos subir o preço dos preços, mas os meios que nós trabalhamos para esse produto, que é a sacaria, os fabricantes já estão a aumentar o preço da sacaria. Então, a nos complicar, era bom que o dólar não subisse para nos manter o mesmo preço, ou haver uma subvenção de certos créditos, para a gente continuar com um preço básico. Diante das mais de 200 toneladas de sal, correspondente à capacidade de produção em todo o país, o apelo ao fim da importação do produto é cada vez mais evidente no seio dos membros da ProSal. Nós, com esses números, conseguimos estar confortáveis em termos de uma obrigação, vamos assim dizer, e de um compromisso que temos com a nação, que é transformar Angola num país autossuficiente em termos de sal para consumo humano. Essa autossuficiência foi atingida quando ultrapassamos as 65 mil toneladas, ou seja, hoje, para consumo humano, o país é autossuficiente, não depende de importação, depende apenas dos produtores nacionais. Estamos em grande produção, já temos apoio do governo para nos dar acesso ao crédito. O assunto surge num momento em que os salineiros de Angola refletiram na cidade de Benguela muito recentemente em torno do andamento da associação. Este encontro é um encontro de renovação de mandatos. Foram 4 anos desta direção e hoje, como diz os estatutos, nós temos que eleger uma nova direção. Não vou dizer que foram 4 anos fáceis, foi uma direção que metade do tempo teve sobre a pressão do Covid-19, que influenciou muito o nosso negócio e obrigou os salineiros a reinventar-se, mas também houve coisas positivas, como por exemplo o despertar do negócio do sal para a indústria, um reacender da indústria, principalmente a indústria petrolífera e também a indústria de refinação e embalamento. Portanto, foram 2 pontos importantíssimos nesses últimos 4 anos. Começou hoje a consulta pública de recolha de contribuições destinadas à alteração da atual lei contra a violência doméstica. É uma iniciativa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que pretende com isso tornar o diploma mais ajustado ao contexto atual. Constantemente, imagens como estas são vistas no dia a dia. São mulheres de vários estratos sociais e, em muitos casos, crianças, que muitas vezes sofrem no silêncio, vítimas de violência doméstica. O problema, que envolve o uso da força física, ocorre dentro de casa e implica pelo menos um membro da família contra outros membros da própria família.
Regulada pela Lei 25/11 de 14 de junho, especialistas dizem que a aplicabilidade da lei não tem estado a funcionar como devia. Muitas das vezes as vítimas sentem-se inibidas de avançar com as queixas porque, de alguma forma, dependem do agressor, quer a nível financeiro, quer a nível emocional. Considerando o período que a mesma foi aprovada, em 2011, é crucial que se revejam alguns conceitos no sentido de adequar a norma ao real contexto do país. Os casos, que na maioria das vezes são desconhecidos por não serem reportados junto das autoridades, crescem a cada momento. As estatísticas apontam que as mulheres, crianças e idosos são os grupos mais afetados. Incluindo algumas instituições religiosas, também promove essa violência doméstica. Muito recentemente ouvimos crianças que foram colocadas em cativeiro, acusadas de feiticeiro, e eram seitas religiosas que estavam a trabalhar neste processo. Portanto, estamos num momento muito dramático daquilo que deve ser o nosso papel para o combate à violência doméstica. Para corrigir o problema, organizações e grupos sociais têm trabalhado junto das autoridades, com vista a encontrar soluções eficazes diante do problema. A pensar nisso, foi apresentada esta terça-feira, durante o ato de lançamento de consulta pública, a proposta de revisão da lei contra a violência doméstica. Para este novo diploma, pretende-se, em princípio, fazer um ajuste com os novos instrumentos legais que foram aprovados, o Código Penal e o Código de Processo Penal, e, de forma geral, agravar as penas para os prevaricadores. Temos estado a verificar que os crimes aumentam e cada vez mais no seio familiar, praticados por progenitores, praticados por professores, pastores, pessoas que, de facto, deviam proteger. De acordo com os dados do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, só em crianças já são mais de 1000 casos. Já em mulheres e homens, contam-se mais de 1.800 casos reportados aos centros de aconselhamento que o órgão tem acesso. Outra questão que também, se calhar, vamos refletir é sobre os casos de incesto, que estão a se multiplicar muito na nossa sociedade. Na nossa sociedade, no passado, isso não acontecia. Um pai que transforma as filhas em suas esposas e as filhas automaticamente passam a ser rivais da mãe. E os filhos que nascem deste caso de incesto são filhos e netos ao mesmo tempo. Estas questões também estão a contribuir para desestruturar famílias. Estamos a perder a nossa matriz. Vamos dizer que, sobretudo, a violência a nível religiosa, esta deve ser tocada mesmo, sobretudo esta não se tem divulgado por causa do receio que todo mundo deve saber que as pessoas têm. Eu penso que com essa revisão vai-se melhorar no sentido das pessoas se sentirem protegidas. Depois do intervalo, o segundo dia do Fórum Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação. E ainda hoje a jornada do Presidente da República na Conferência Global da Gavi sobre vacinas, que teve início hoje em Espanha. É o melhor da informação. Fique ligado, não saia daí. Até já. Regresso das notícias. Tiveram hoje início os debates na Conferência Global da Gavi sobre vacinas. O evento acontece em Madrid, capital espanhola, com Angola representada ao mais alto nível pelo chefe de Estado. Os desafios da vacinação no país, com a experiência prática no combate à Covid-19, dominam o leque de experiências que Angola partilha no evento, com foco para as novas metas de cobertura vacinal. A Conferência sobre o Impacto Global da Vacinação e o Aumento da Imunidade nas Próximas Gerações junta líderes mundiais, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Banco Mundial, Sociedade Civil, Fundação Bill e Melinda Gates, indústrias de vacinas, agências técnicas e outros parceiros do setor privado. Angola participa ao mais alto nível com o Presidente da República, que tem a sua intervenção agendada para amanhã.
dia 14, no segundo dos 2 painéis do país. O presidente João Lourenço vai partilhar os ganhos, desafios e as perspectivas com a vacinação no nosso país e em África. João Lourenço é considerado campeão da vacinação, um reconhecimento internacional pelos esforços para atingir o nível de imunização contra a Covid-19. Entretanto, este primeiro dia da conferência ficou marcado com a intervenção da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, no painel África Amanhã, Saúde, Prosperidade, Igualdade e Oportunidade, onde explicou que a meta de Angola é de 0 vacinas. Silvia Lutucuta reiterou que o seu pelouro identificou em todo o país 20 municípios com mais de 60% de crianças ainda por imunizar, sublinhando que há esforços para reverter esse quadro. Na sua intervenção, a governante disse que para combater a Covid-19, Angola usou as novas tecnologias para acompanhar em tempo real o estoque de vacinas, o processo de distribuição e controlar as cadeias de frio. A ministra Silvia Lutucuta disse durante o seu discurso na conferência que as campanhas locais, sobretudo contra a polio, permitiram vacinar cerca de 2.560.000 crianças menores de 5 anos, com uma cobertura administrativa próxima de 90%. Luanda foi hoje palco de um fórum empresarial entre Angola e a República Checa. Os 2 países pretendem reforçar a cooperação económica com a abertura de novas áreas de investimento. Terminou hoje a visita de 48 horas que o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa efetuou ao nosso país. As 2 repúblicas estabeleceram relações político-diplomáticas e de cooperação a 1 de janeiro de 1993. 6 anos depois, ou seja, a 1 de dezembro de 1999, foi assinada uma declaração sobre as relações bilaterais entre os 2 países. Todavia, só em 2006 as partes assinaram o Memorando de Entendimento e o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento. Passado todo este tempo e após um período considerável de estagnação da parceria, as 2 nações admitem ser agora a altura certa para a redinamização da cooperação bilateral. Hoje decidimos intensificar a nossa cooperação econômica porque entendemos que existe um potencial forte a ser desenvolvido. Passamos em revista a cooperação entre a República Checa e a República de Angola, que é uma relação histórica, mas tendo em conta a mudança de paradigma, seja na República Checa, bem como na República de Angola, acordamos que é preciso adaptar essa relação às novas circunstâncias. À saída das conversações oficiais, Jan Lipvask sinalizou que na bagagem traz para Angola empresários interessados nas potencialidades do país. A República Checa e os seus empresários querem apoiar Angola na diversificação da economia, com realce para a agricultura. Tive a oportunidade de convidar o Sr. Ministro para participar de uma conferência em Praga e entregamos uma carta-convite do presidente checo para o seu homólogo João Lourenço. Em resposta, Tete António garantiu que o país está aberto ao investimento checo. Convidamos os empresários checos a participarem no esforço da República de Angola na implementação dos 3 planos, Plano Agrão, Plano Pesca e Plano Pecuária, que são a verdadeira resposta à questão que já abordamos. É só assim que podemos atingir a segurança alimentar e a soberania alimentar. Angola e a República Checa querem melhorar a sua cooperação, transformá-la numa parceria estratégica, de acordo com declarações feitas hoje pelos chefes das 2 diplomacias. E depois de deixar a sede do Ministério das Relações Exteriores, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa veio até a IPEX para confirmar a realização do Fórum de Negócios entre empresários angolanos e checos. O PCA da IPEX, Lelo Francisco, enumera os setores que chamaram a atenção dos homens de negócios do país europeu. Tivemos nessa sala empresários checos de variados setores, particularmente dos setores ligados à agricultura, à agroindústria, à produção de equipamentos, que são segmentos que a República Checa tem um imenso potencial e capacidade. Existem determinados produtos que
O mercado checo tem muito interesse em rochas ornamentais, café, e já há alguma exportação para estes mercados. Refira-se que durante as conversações oficiais entre as duas delegações, o chefe da diplomacia checa enalteceu o empenho de Angola e do presidente João Lourenço na pacificação do continente africano. A guerra que opõe a Rússia à Ucrânia e que já dura há mais de um ano também esteve entre as conversações. Na senda da consulta pública sobre a estratégia de longo prazo, Angola 2050, foram hoje ouvidos políticos que apresentaram contribuições de enriquecimento ao plano. A FNLA, por exemplo, defende mais seriedade nos planos de aposta na agricultura e é da opinião que os projetos saiam do papel. Já o PRS é contra a ideia da limitação do número de filhos. É um documento global, guiado por 3 princípios e vários eixos. Hoje foi apresentado aos partidos políticos com assento parlamentar. A estratégia de longo prazo Angola 2050 é uma iniciativa do governo angolano que comporta várias metas. Em 2030, por exemplo, o executivo pretende atingir 83% da autossuficiência da produção nacional e diminuir consideravelmente a importação de bens alimentares até 60%. Nós temos um território com terras férteis, muita água, por todo lado, mas a agricultura não arranca para satisfazer, sobretudo, as necessidades básicas, que é chamada cesta básica, para Angola. Continuamos a importar aquilo que podemos produzir. A longo prazo, até 2050, estamos a prever que os produtos do Planagrão, tirando o trigo, que nós estamos ainda a ver o potencial que nós temos para podermos efetivamente ser autossustentáveis, não é? Portanto, estamos a testar sementes melhoradas, sementes resilientes que possam efetivamente melhor nos guiar para a segurança alimentar do lado do trigo, mas nos outros cereais estamos a trabalhar para que até 2050 nós possamos ser autossuficientes na produção destes grãos. E é claro que, ser autossuficientes na produção desses grãos, nós poderemos, é claro que, dar aqui um grande avanço naquilo que é a produção animal. No contexto do crescimento demográfico, o Executivo vai assegurar a criação significativa de postos de trabalho para reduzir a taxa de desemprego em até 12%. A estratégia de longo prazo 2050 prevê um crescimento considerável do setor não petrolífero, com destaque para os setores da agricultura e indústria, que serão os principais motores da economia angolana nos próximos 27 anos. Do ponto de vista demográfico, espera-se que até 2050 a população aumente para perto de 70 milhões. A estratégia de longo prazo 2050 prevê a redução do índice de fecundidade de cerca de 3 filhos por mulher. Nós não podemos fazer essa linkagem de pensar que só os angolanos, sendo poucos, limitando a sua demografia ou a sua fecundidade, poderão viver bem. Temos é que fazer esforço para nós podermos compensar o nosso BIP em relação à fecundidade ou ao plano demográfico que nós devemos ter. A taxa de crescimento da população nunca deve ser superior à taxa de crescimento da riqueza, porque senão a riqueza cresce numa determinada proporção, mas se a população cresce numa proporção maior. Em 2050, o país vai precisar de mais de 680 mil professores. Para assegurar o ensino de melhor qualidade, o governo prevê reduzir o rácio aluno-professor, melhorando os currículos acadêmicos e promovendo o acesso à aprendizagem digital como forma de chegar a todas as crianças do país de forma eficiente. Angotic 2023, segundo dia do Fórum Internacional, em destaque. Autoridades etíopes repatriaram fiéis da seita religiosa ugandesa que praticava jejum. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional e o desenvolvimento é a seguir com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina Santos. Boa noite, Simeão Mundula.
Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Cerca de 80 seguidores de uma seita religiosa no leste do Uganda, que viajaram para a Etiópia para encontrar a salvação ao fazer jejum até a morte, foram repatriados. A informação foi avançada nesta terça-feira pelas autoridades ugandesas, que asseguraram que os fiéis viajaram até a Etiópia a pedido do pastor da seita, que garantiu que encontrariam Jesus Cristo depois de 40 dias de jejum. De acordo com o Ministério do Interior do Uganda, os seguidores venderam todos os seus bens sob o argumento de que o fim do mundo está próximo. O pastor ainda não foi detido. Confira a seguir outras notas internacionais. John Frundi, líder histórico da oposição dos Camarões, morreu nesta segunda-feira aos 81 anos, segundo o anúncio da Frente Social Democrata, partido que fundou em 1990. Através de um comunicado, o partido anunciou que Frundi morreu em Yaoundé, capital dos Camarões, vítima de doença prolongada. Frundi nasceu na cidade de Bamenda. Foi um dos rostos mais visíveis da oposição ao presidente camerunês Paul Biya. Frundi ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 1992, quando obteve 36% dos votos, e voltou a estar em segundo lugar em 2001 e em 2004. Na República Democrática do Congo, 46 pessoas, entre as quais 23 crianças, morreram num ataque de milícias ao campo de deslocados de Lala. A informação foi avançada pelos analistas de segurança e um líder comunitário que informaram que um grupo de milícias envolvido em vários assassinatos étnicos na área atacou o campo no nordeste da província de Ituri. Um líder comunitário contou que o número ainda é provisório e as buscas pelas vítimas continuam. Na Itália, várias pessoas reuniram-se em frente à Vila San Martino para prestar homenagem ao ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que faleceu nesta segunda-feira em Milão. Pessoas de todas as idades depositaram flores, lenços de equipas desportivas e bandeiras da festa Forza Itália na parte de fora da entrada da residência de Berlusconi. O funeral de Berlusconi, que morreu aos 86 anos, será realizado amanhã na Catedral de Milão. Bandeiras devem ser colocadas em meia haste em todos os edifícios públicos. Na Índia, 8.000 pessoas foram realocadas enquanto o país aguarda a chegada do ciclone Biparjoy, que deve atingir a costa do país asiático em 2 dias. Biparjoy, que é classificada como uma tempestade ciclónica muito severa, deve pousar por volta da noite de quinta-feira entre Mandvi, na província de Gujarat, na Índia, e Karachi, no sul do Paquistão. A tempestade deve atingir igualmente o Paquistão, país onde as autoridades começaram a transferir as pessoas para abrigos e campos de socorro montados em escolas e outros prédios do governo. Nos Estados Unidos, 10 pessoas ficaram feridas num tiroteio no centro de Denver, no Colorado, nesta madrugada, depois de os adeptos de basquete terem saído às ruas da cidade para comemorar a conquista do primeiro título da NBA pelo Denver Nuggets. A informação foi avançada pela polícia, que referiu que 3 pessoas estão em estado grave e que o suspeito, que também ficou ferido, já foi detido. Está contada a atualidade internacional. Boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada por estas informações. E amanhã nos falas mais sobre este jejum. Será o mesmo que Chacarrola? Vamos saber amanhã. A ver, vamos. Obrigada, Janete. Pois, e falamos do Angotic 2023. O fórum acontece com um vasto painel de debates. Este é o segundo dia. São temas de atualidade, como, por exemplo, voltados ao futuro breve anunciado pela evolução das novas tecnologias. Evolução que, para o caso dos órgãos de comunicação social, deve ser bem acompanhada e adaptada ao dia-a-dia da rotina profissional. Da evolução da inteligência artificial, da internet das coisas e a rede 5G, a tecnologia tem o potencial de transformar tudo e, desta forma, revolucionar o futuro do mundo. Há quem diga que o futuro da humanidade está entregue às novas tecnologias. O impacto delas nos órgãos de comunicação social esteve em debate nesta segunda e terça-feira, no maior evento de tecnologias do país, o Angotic 2023. Hoje a gente depende da tecnologia e ela chegou trazendo muitas soluções, muitas coisas positivas, a democratização, a globalização da informação, a diversificação de conteúdo, mas ela trouxe também questões importantes para a gente debater, os limites, as regulações, e isso tende a crescer muito, ainda mais agora com o surgimento mais forte da inteligência artificial, né? A gente
não tem limite hoje onde a gente pode parar. Importante é, como falamos durante a nossa discussão, é fazer um uso responsável desta tecnologia, pôr a tecnologia ao serviço do bem. É um grande desafio e pensamos que este fórum está a criar condições para gerar esta discussão, lançando a pedra no charco e tentar abanar o edifício da indiferença no sentido de garantir que os angolanos usem a tecnologia de maneira responsável e que respeitem os princípios que a Constituição prevê para o convívio no nosso país. Em Angola, os canais de comunicação já têm se beneficiado do Angosat 2, satélite angolano lançado em órbita em novembro de 2022. A modernização dos órgãos de comunicação social entre públicos e privados constitui os principais desafios do século. Mas e se a televisão convencional acabasse ou se recebesse um checkmate da tecnologia? Como seria o mundo? Quando surgiram aí as TVs por assinatura, falaram que a TV aberta ia acabar. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem lugar para todos. Assim, não vejo uma tecnologia tomando lugar da outra. Agora, elas precisam se adaptar, se transformar. Assim como todas as empresas aí, todos os angolanos, é uma tecnologia e um recurso colocado ao serviço do país e enquanto empresa de comunicação, de televisão, é muito importante que se recorra a este serviço e garanta um bom uso de um investimento massivo do governo angolano. Sob o lema Conectividade e Modernização Tecnológica, os profissionais do setor das tecnologias discutem também no Angotic 2023 uma das principais descobertas do século XXI, a inteligência artificial. Um novo olhar ao que marcou o segundo dia do Fórum Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, que acontece desde ontem aqui em Luanda. Onde estão reunidos mais de 120 expositores nacionais e estrangeiros. Os debates aconteceram hoje com foco na importância das tecnologias para a saúde e para a educação. No seu segundo dia, o Angotic já registrou mais de 5.000 visitantes. O evento traz várias novidades, a começar pela tecnologia de realidade virtual. É uma realidade extremamente diferente do que aquilo que nós estamos acostumados e eu estou a viver essa experiência com muito medo. Parece que eu estou no meio de um precipício onde tu consegues ver vários edifícios e tu estás numa rampa. As soluções aqui variam entre o ramo da educação. O objetivo é minimizar a falta de laboratórios físicos nas escolas. Telecomunicações. Fizemos com que o telefone funcione com baterias e também com pilha. Eletrônica. Só a partir deste produto eu consigo controlar a minha casa. Segurança cibernética. Na cibersegurança, o elo mais fraco somos nós, os seres humanos. Modernização administrativa. Esta aplicação vem para facilitar, de certo modo, a passagem de informações contínua e fazer com que o cidadão não precisa fazer enchente numa instituição, quer pública ou privada. Controle e mapeamento de apoio agrícola, música e muito mais. Amanhã, o terceiro dia do evento, a melhor solução tecnológica apresentada aqui vai receber um financiamento avaliado em 1 milhão de kwanzas, uma garantia do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Não só a nível desse prémio, que é de 1 milhão de kwanza, também terão outros prémios. No evento ficou rubricado um acordo de cooperação entre as empresas ZTE e Liralink com vista à construção de uma fábrica de telemóveis com capacidade para gerar mais de 50 postos de trabalho direto. A partir do momento que vai ser fabricado aqui, logo o preço será acessível para todos. Claro, também ajudar o Estado angolano na situação de empregabilidade, que é uma mais-valia para todos nós. O Angotic 2023 foi também palco para se exibir o lançamento de 10 pequenos satélites que são resultado de uma formação dada pelo Gabinete de Gestão do Programa Nacional Espacial aos estudantes. E para que nós avancemos na área espacial, devemos ter recursos humanos capacitados. E a primeira experiência que nós devemos trazer para constituir a nossa indústria espacial é começar com as universidades e com pequenos satélites. Amanhã será o último dia neste evento que acolhe estudantes, amantes das tecnologias e empresas nacionais e estrangeiras. E fechamos com albinismo e histórias de superação, exemplos que se destacam no nosso meio social.
Trazemos histórias de pessoas que não deixaram de se levar pelo impacto do preconceito, deram a volta por cima e hoje servem de referência. Uma história de superação e determinação. Luísa de Carvalho é uma mulher determinada que vence todos os dias o preconceito e discriminação pela sua aparência física. O direito penal sempre foi a sua maior paixão. Apesar das lutas, ela exerce a advocacia há 6 anos. Antes de eu me tornar uma advogada, eu passei por sérias dificuldades na vida. Porque no convívio social, nem todos às vezes nos aceitam, nem todos às vezes querem ter aquele contato direito conosco. Sim, porque somos albinos. Tenho me deparado com certas dificuldades por aí, mas tenho ultrapassado isso com base no foco, fé e determinação. Uma das minhas maiores dificuldades foi, às vezes, quando certos colegas não aceitam colaborar conosco, mas eu venci aquilo de forma discreta. A minha família sempre apoiou, foi um braço direito nos meus estudos. O albinismo é um distúrbio genético que se caracteriza pela ausência total ou parcial da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Para algumas mães, apesar das cautelas necessárias, não é trabalhoso cuidar de um filho albino. É como um filho qualquer. O que diferencia é a pele, mas não há nenhuma normalidade. Os cuidados que nós devemos ter é a higienização, os cremes que temos comprados, como protetor solar, não se podem expor o sol. Se tiver que é o sol, tem que usar camisolas de mangas compridas, chapéus, sombrinhas para proteger a pele. É uma benção que o Senhor me deu. Sou feliz por ter filhos albinos. Muito não tenho para eles, mas o bocado que eu tenho, consigo tratar a pele dos meus filhos. Assinala-se hoje o Dia da Conscientização do Albinismo. Em alusão à data, foi aberta hoje a 3ª edição da Jornada de Conscientização ao Albinismo, organizada pela tribo global Kwenda. Esta data foi proclamada pela Organização das Nações Unidas para evitar a discriminação aos albinos. O principal problema do estigma e discriminação por omissão é não fazer nada para criar condições específicas para que os profissionais com albinismo possam desempenhar as suas funções em pé de igualdade. Os profissionais com albinismo, por exemplo, que trabalham com... Hoje em dia todo mundo trabalha com computadores, precisam de ecrãs maiores por causa da sua limitação de visão, porque não há nenhuma pessoa com albinismo que não tem problemas de visão. Angola é um dos melhores países para uma pessoa com albinismo nascer e crescer. Eu acho que só se compara com a África do Sul. Mas ainda assim temos casos de discriminação, estigma, e alguns deles muito sérios, radicais. No mundo, segundo as Nações Unidas, existem em média para cada 20.000 pessoas uma pessoa albina. No continente africano, os albinos sofrem com preconceitos, são estigmatizados, banidos, até mesmo assassinados. A Tanzânia, o Quênia são exemplos de países onde os albinos temem pelas suas vidas. E assim terminamos o Girassol Jornal hoje. Tem mais amanhã, na mesma hora. Obrigada pela companhia de sempre. A todos, continuação de uma excelente noite. Boa noite.